Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. Na minha coluna da semana passada, eu tratei sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Pois bem, na coluna desta semana, quero alertar sobre a conduta de torcedores dentro das arenas e dos estádios esportivos no Brasil. Isto porque nós vimos nos jogos de rodadas anteriores condutas de torcedores que certamente levarão seus clubes a punições perante a justiça desportiva. No entanto, ainda que potencialmente enquadradas no mesmo artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a tendência é que tenhamos decisões diferentes para dois casos que mencionarei agora. Um deles, claro, de interesse do torcedor santista, foi o arremesso de uma baqueta, de um instrumento musical que atingiu ao árbitro da partida Santos e América Mineiro, e este fez constar em súmula o arremesso deste objeto. Também vimos, em jogos das últimas rodadas, a invasão de campo brutal da torcida do Grêmio ao término de uma partida e com a insatisfação do resultado realizado naquele jogo. Pois bem, ambas equipes devem ser enquadradas no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de o clube deixar de tomar providências para reprimir ou inibir, prevenir a invasão de campos, o arremesso de objetos ou desordens na praça esportiva. Mas como? Se são enquadrados as duas condutas no mesmo artigo, por que então que potencialmente os resultados do julgamento serão diferentes? Isto porque o parágrafo 1º do artigo mencionado prevê que, quando a invasão, a desordem ou o arremesso de objeto for de extrema gravidade ou causar a interrupção regular daquela partida, a punição imposta aos clubes será de perda de mando de partidas de 1 a 10 jogos, enquanto a conduta tipificada no caput do artigo 213 traz somente a previsão de multa. Essa grande diferença entre a tipificação das condutas. Ao que tudo indica, a conduta realizada pela torcida do Santos Futebol Clube, ainda que reprovável, e fique o alerta que o torcedor saiba torcer, protestar se for o caso, mas jamais expandindo os limites das arquibancadas, invadindo o campo ou arremessando objetos. Neste caso concreto que mencionei do Santos Futebol Clube, no jogo contra o América Mineiro, após a derrota do Santos Futebol Clube, como disse no início da coluna, houve o arremesso de um instrumento musical que o árbitro identificou e relatou na sua súmula. No entanto, como disse, ainda que reprovável este tipo de conduta, ela não foi de extrema gravidade, nem, evidentemente, causou a interrupção da partida. Portanto, a tipificação da conduta do torcedor santista deve se enquadrar no caput do artigo 213 e, portanto, punível com aplicação de multa ou ainda a possibilidade de conversão dessa punição pecuniária em advertência. E agora imaginemos se foi o arremesso de um único objeto, mas imaginemos se esse objeto atingisse, por exemplo, a cabeça do árbitro, causando-lhe ferimento. Certamente que a conduta de arremessar um único objeto teria uma decisão muito mais drástica pelo resultado desta conduta. No caso concreto, efetivamente acontecido no jogo santista, não houve qualquer lesão ao árbitro ou qualquer outro membro do evento esportivo. Portanto, a tendência é que a punição, em existindo, fique no limite de uma multa ou da conversão desta multa em advertência. Agora, a conduta adotada pelos torcedores gremistas foi de extrema gravidade. Após o término da partida, houve uma invasão de campo de muitos torcedores que obrigou a equipe adversária, Palmeiras, e o trio de arbitragem a se deslocar rapidamente para os vestiários com medo do que poderia acontecer.
Os torcedores que invadiram os campos praticaram diversos atos de selvageria, destruindo a cabine do VAR e todo o seu equipamento, entrando em confronto com os policiais que tentavam conter os torcedores. Então, ainda que a tipificação da conduta da torcida gremista também fique no artigo 213, há, neste caso, a aplicação das regras do parágrafo 1º, pois há extrema gravidade na conduta adotada. Tanto é que, mesmo sem um efetivo julgamento do caso gremista, o procurador-geral do STJD solicitou ao presidente do tribunal a concessão de uma medida liminar, efetivamente concedida pelo presidente, em que a equipe gremista, antes do julgamento, já está impossibilitada de realizar as suas partidas como mandante com a presença do público e mais, a sua torcida está impossibilitada de comparecer nas arenas e estádios quando a equipe for visitante. Esta mesma medida, ou melhor, medida similar, foi adotada também pelo Tribunal Especial do Torcedor, o Juizado Especial do Torcedor de Porto Alegre, em que, numa medida já de forma antecipada, proibiu a presença da torcida organizada gremista por longo período de tempo nas praças esportivas. Este é um recado para o torcedor. Você tem direitos, garantias previstas pelo Estatuto do Torcedor, mas também tem obrigações, deveres quando comparece numa praça esportiva. A conduta inadvertida de um torcedor pode sim causar grande prejuízo desportivo para a sua equipe. Pois bem, essa foi a minha coluna desta semana. Para vocês que gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal Só Esportes. A gente se vê na minha coluna da próxima semana. Um abraço a todos e até lá.